Boa tarde, gente. Como vocês estão? Estão todos bem? Bem dispostos? Bem saudáveis? Que bom! É maravilhoso a gente saber que a cada amanhecer nós temos uma nova oportunidade, não é verdade? Deus é muito maravilhoso, muito mesmo. E hoje nós iremos para mais uma aula de arte, ainda com aulas remotas. Cada dia mais se aproxima, né, com as graças de Deus, o nosso retorno a aulas presenciais. Mas vamos seguindo. E hoje a nossa aula ainda tratará do capítulo 5, a mágica do teatro de bonecos. Tá? Então, nós estamos trabalhando sobre o teatro de bonecos. Nós já vimos vários tipos de confecção de bonecos. Vocês pesquisaram alguns estados onde é mais característico uma apresentação com bonecos do que outra. Então, nós já vimos as variedades, né, dessa confecção de teatro de bonecos, certo? Eu só gostaria de mencionar que eu estou recebendo atividades de uma parcela pequena de alunos, tá? Então, quem está com alguma dificuldade, com algum problema, não está conseguindo enviar as atividades, me procure no PV para justificar, certo? Para a gente conversar e resolver da melhor maneira possível, tá? Então, nós realizamos a atividade da página 52, 53, não foi isso? Falamos um pouco sobre o teatro de bonecos, como que foi criado, como que surgiu o teatro de bonecos. E hoje nós vamos para um teatro de bonecos diferente, tá? Na verdade, encenação diferente. Nós vamos conhecer um pouquinho da história dos bonecos gigantes. É isso mesmo. Você já deve ter visto muito pela TV, não sei se pessoalmente, mas pela TV tenho praticamente certeza que vocês já viram os bonecos gigantes de Olinda. São bonecos muito famosos pelo mundo inteiro, tá? Então, o primeiro boneco gigante que foi às ruas foi na cidade de Belém, de São Francisco, que é uma cidadezinha do sertão pernambucano, durante o carnaval de 1919. Isso mesmo, que foi lá que surgiu um dos personagens marcantes, Zé Pereira, certo? Que foi o primeiro boneco gigante a circular em um carnaval. Ele foi confeccionado com corpo de madeira e a cabeça em papel machê. Somente por volta de 1929 é que resolveram criar uma companheira, né, para o Zé Pereira, que era uma boneca que foi batizada com o nome de Vitalina. Então, boneco mais antigo, Zé Pereira e sua companheira Vitalina, certo? Então, o carnaval pernambucano ele é um dos mais ricos do país. Então, tem uma cultura diversificada, né? O estado ele acaba expressando as suas manifestações de cor, né? Muito bonitas. A gente consegue lembrar muito bem do frevo, o povo subindo e descendo aquelas ladeiras estreitas de Pernambuco, né? Em Olinda. Então, eles têm, sim, uma parte cultural muito bonita. E uma marca registrada da folia desse carnaval são os bonecos gigantes. Gigantes, eles medem mais ou menos 3,6 metros de altura. Então, mais de 3,5 metros e podem pesar até 50 quilos. Então, as pessoas que carregam esses bonecos, elas são guerreiras, porque carregar esses bonecos subindo e descendo as ladeiras de Olinda não é uma tarefa fácil, tá? Então, sobre os bonecos de Olinda, geralmente eles são escolhidos personagens para serem homenageados. Então, eles transformam essas pessoas em bonecos. Então, isso vai desde uma pessoa importante para o Carnaval de Olinda, uma personalidade artística que é conhecida em todo o Pernambuco, como tem o exemplo da cirandeira, mais famosa de Pernambuco, que é a Lia de Itamaracá. Ou mesmo de uma personalidade, uma artista conhecida mundialmente, tá? Então, nós vamos ver artistas que são conhecidos no mundo inteiro e que foram
sim homenageados e transformados em bonecos, tá? Um também muito conhecido é o Homem da Meia-Noite, que foi criado em 1932, né? Ele é o mais antigo a circular nas ladeiras da Cidade Alta e foi carregado durante 57 anos pela mesma pessoa. Vejam a diferença. O primeiro boneco, Zé Pereira, ele circulou pelo sertão pernambucano na cidade de Belém de São Francisco, tá? O Homem da Meia-Noite, ele começou a circular nas ladeiras da Cidade Alta. Então, quem carregou durante 57 anos esse boneco foi o bonequeiro Cidinho, um senhor de idade, certo? Que nunca se preocupou com o peso do boneco e principalmente com o calor, né, dentro daquela roupa gigante, onde a temperatura passa de 40 graus. Então, quando o boneco ele sai desfilando nas ladeiras de Olinda, tem uma pessoa dentro que está vestindo a roupa e carregando o boneco, que é o bonequeiro. Vocês viram que lá no teatro de fantoche, no teatro dos bonecos de vara, nas marionetes, tem o bonequeiro também, que é quem segura ou veste o boneco, tá? E com os bonecos de Olinda não é diferente, tem o bonequeiro também, tá bom? Então, os mais tradicionais personagens dos bonecos gigantes de Olinda é o Homem da Meia-Noite, a Mulher do Meio-Dia, que surge em 1967, e o Menino e a Menina da Tarde, que são de 1974 e 1977. Então, percebam que, dependendo do horário, existe um personagem característico que arrasta a multidão, tá? Então, nós temos como exemplo no livro de vocês, citado, o artista plástico Silvio Botelho, que é o responsável, né, por essa grande família de bonecos gigantes que embelezam Olinda. Então, é um trabalho que é bem difícil, não é fácil, tá? Consome muito material, e aí no livro de vocês é até citado alguns materiais, como o isopor, o papel, a madeira, fibra de vidro, né, para a confecção da cabeça, das mãos, do corpo do boneco. E também tem que ter um suporte para o carregador, né? Além de tudo isso, tem todos os tecidos para a construção e confecção da roupa dos personagens, né? Que não tem tamanhos comuns, que são tamanhos muito maiores. Então, o artista ele vai fazer um planejamento estratégico, certo? Para poder montar e confeccionar esses bonecos, certo? Então, ele faz os bonecos por encomenda, geralmente a pedido de agremiações ou empresas particulares. Por exemplo, uma empresa deseja homenagear alguém, faz-se o boneco, tá? Então, é uma encomenda que é feita. Uma personalidade também tem que ser feita a encomenda. Hoje já é muito comum a gente encontrar também os bonecos gigantes que são utilizados como crítica, geralmente da política. Então, eles também, hoje, eles não só homenageiam, mas também transformam pessoas em bonecos para o exercício da crítica, tá? Então, cada boneco custa em torno de R$ 1.500, certo? E eu achei que se faz até rápido, porque é mais ou menos uma semana. Então, é uma construção que é bem rápida, né? Dependendo de quantas encomendas já se tenha, certo? Então, os bonecos gigantes, eles são ícones da história e cultura brasileira, né? Então, nós vemos que foram construídos bonecos com ícones mundiais de personalidades, né, como Maurício de Nassau, Dom Pedro I, o Lampião, Michael Jackson, Dominguinhos, o Chacrinha, Alceu Valença, Elba Ramalho, Pelé, Jô Soares, Neymar. Então aqui nós estamos incluindo cantores, jogadores de futebol, personalidades, certo? Nos bonecos de Olinda. Esses bonecos de Olinda, após o carnaval, eles vão ser expostos no Museu dos Bonecos Gigantes, que fica lá também. Então, é bem interessante o museu, porque são inúmeros bonecos de personalidades diferentes, tá?
e que as pessoas podem conhecer de perto esse trabalho tão minucioso e tão detalhista, certo? Na página 58, nós vamos trabalhar ainda falando sobre bonecos, só que nós vamos refletir um pouco, certo? Então, vocês já devem ter contado alguma história para alguém, né? E para contar essa história, vocês algumas vezes podem usar objetos, utilizar elementos ao nosso redor para ilustrar o que você está contando, tá bom? Porque quando a gente é criança, a gente tem a criatividade muito aguçada, certo? Então, a gente cria bonecos, a gente cria as nossas próprias histórias, a gente transforma objetos em personagens. Então, cabides em um boneco, pegar uma colher da mãe da cozinha e transformar em um boneco. Então, é muito característico das crianças esse processo criativo, tá bom? Mas, assim como as brincadeiras de criança, o teatro também ele vai se utilizar dessas formas de contar história, que é o teatro de objetos. E aí vai ser contado histórias das mais variadas possíveis, onde eles vão usar objetos para representar os personagens. Então, eles vão contar a história, transformando esses objetos em personagens, tá bom? E um dos eventos principais que reúnem esses espetáculos de teatro de objetos é o Festival Internacional de Teatro de Objetos, o FITO. Então, lá eles promovem apresentações de espetáculos, onde os objetos eles são os personagens das histórias que são contadas. Então, eles não vão fazer nenhuma alteração na anatomia dos objetos, né? Eles podem acrescentar algum elemento, né? E vão construindo a imagem do personagem, mas não desvincular a ideia do objeto do boneco, tá certo? Então, desde 2009, esse festival ele passou por 9 capitais brasileiras, então de norte a sul do país, e contava com a participação de várias companhias e encantou mais de 300 mil pessoas por ser um teatro diferente, certo? Então, não precisa de muitas pessoas para realizar a narrativa, porque os contadores de história, eles vão fazer os bonecos e eles vão contar coisas geralmente do dia a dia, então coisas cotidianas, e vão dar vida a esses objetos que são os bonecos, tá? É bem interessante. É como se o adulto voltasse a ser criança nesse processo de imaginação dos personagens e criação da história, tá? E vocês vão ter a oportunidade de fazer isso agora. Vocês vão observar em casa que objetos da minha casa poderiam ser um boneco. Eu poderia transformar num personagem e contar uma história interessante. Vocês vão olhar, vão buscar, né, na casa de vocês e vão escolher esses objetos. Vão montar uma cena com esses objetos, certo? E contar uma pequena história com esses bonecos que vocês vão utilizar e vão construir com os objetos de casa. Então, vocês vão realizar um teatro de objetos, tá bom? Bem simples mesmo, uma história pequena, não precisa uma longa história. É algo de 2 minutos, certo? Depois disso, vocês irão responder o Ampliando o Conhecimento, que fica na página 59. E lá nós temos algumas palavras que nós já falamos dentro do texto, né, dentro do capítulo. O que são mamulengos, o que são fantoches, o que são as interfaces e o que é um ateliê. Todas essas palavras, elas apareceram dentro do capítulo e eu também expliquei a vocês o significado de cada uma delas, tá bom? Então, vocês vão realizar 2 atividades. O primeiro é um processo criativo, tá? De desenvolvimento e confecção dos objetos e a apresentação da história. E a segunda atividade é o Ampliando o Conhecimento, tá bom? Essa parte vivenciando o tema, nós não iremos realizar por agora, certo? Nós vamos realizar talvez ela posteriormente, certo, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre o Teatro de Bonecos de Olinda, na verdade, os bonecos de Olinda, né? E toda a sua história, irreverência e participação nas festividades do Carnaval, certo? Aguardo as atividades de vocês e a interação. E lembrem-se, qualquer dúvida,
qualquer dúvida mesmo, podem me procurar no PV, tá bem? Tá? Estarei à disposição de vocês. Bons estudos, boa atividade, bom empenho e até a nossa próxima aula. Um beijo, meus queridos.